Eu, sua cabeça no melhor sentido. eu participava de havia diversos grupos, o meu grupo chamava-se Construção, Aham. que reunia o velho partidão e a esquerda liberal, de uma maneira geral, que era, curiosamente, o grupo menos radical de todos. Era o que defendia a democracia. Teve, nessa época, um artigo que se tornou clássico do Carlos Nelson Coutinho, A Democracia como Valor Universal, que foi meio escandaloso, mas eu nunca fora daquela esquerda stalinista. Quer dizer, eu já entrei rompido, digamos assim, com o stalinismo, mas ainda havia um pensamento de esquerda stalinista ali, que não era desimportante. Mas eu nunca pertenci ao velho partidão, porque eu, para bem e para mal, sempre gostei de pensar pela minha cabeça. E o partidão era um lugar enquadrado, em que você tinha lá as palavras de ordem e tinha as teses. E embora eu frequentemente estivesse do mesmo lado, eu não tinha alinhamento automático. Era o que eu achava. Portanto, éramos, de certa forma, próximos, mas eu nunca fui do partidão. Tinha uma colega de movimento estudantil, que era minha amiga. Naquela época a gente não podia dizer o nome das pessoas, não sei se ainda, não vou dizer porque não sei se ela gostaria que eu dissesse, que era do partidão, era um pouco elo. Nós éramos amigos, brigávamos. No movimento estudantil brigava-se muito, muito. Inclusive na oposição, então esse era o nosso grupo, Construção. Em algum lugar chamava-se Unidade, que era o partidão com a esquerda liberal, com os socialistas liberais. Aí você tinha MEP, tinha Libilu, a Participação, que era o pessoal mais à esquerda. E aí eu tinha um colega de turma que era desse grupo, que hoje não, porque já passou, ele foi presidente da OAB do Rio, que era o Vadir Damos, que era, somos amigos hoje, mas era o meu grande adversário no movimento estudantil. E ele era de uma tendência mais à esquerda, e acho que ele foi um sujeito que continuou coerente a vida toda e ainda hoje é uma pessoa que cultiva valores daquela época. Eu, interessantemente, quer dizer, éramos todos de esquerda porque não havia direita, nem centro. Eles estavam no poder, digamos assim. Eu conservei ao longo da vida aliás, para dar um passo atrás, em 78, por aí, eu escrevi um artigo longo no jornal chamado Socialismo e Liberdade, em que eu dizia: o mundo caminha decisivamente para o socialismo. E depois que eu escrevi isso, ao longo do tempo, caiu o muro de Berlim, desfez-se a União Soviética, abriram-se todas as economias da Europa Oriental, até a China já pratica capitalismo selvagem, de modo que nunca confie numa previsão minha, que eu sou ruim de prognóstico. Mas nós éramos todos de esquerda. E o mundo mudou. O mundo nos traiu. Os fatos nos traíram, eu diria. E então, em 1990, eu escrevi um texto, aí já um texto acadêmico, eu já era professor, sobre como a nossa geração e o pensamento de esquerda mais tradicional tinha perdido historicamente. E eu escrevia, no final eu dizia, onde nós sonhamos a solidariedade venceu a competição, onde nós sonhamos a unidade dos países venceram os conflitos étnicos. Então eu contava assim como o pensamento que moveu a nossa geração, esse estado protagonista que nós acreditávamos, como nós perdemos. O artigo terminava assim: nós perdemos. Preciso reconhecer. E aí eu diria assim, ao longo da minha vida, eu conservei do pensamento de esquerda a crença de que as pessoas são essencial e intrinsecamente iguais. Embora a vida distinga as pessoas, e que o papel do Estado e da sociedade é assegurar
o máximo de igualdade a todos no momento da partida. Portanto, eu acho e continuo achando isso, e o Norberto Bobbio escreveu sobre isso e eu estou de acordo. Ser de esquerda é isso, é se preocupar que as pessoas sejam iguais no começo da sua vida. Quer dizer, que o meu filho e o meu porteiro possam começar em pontos de partida próximos. E isso eu continuo achando e, portanto, continuo achando que esse é o papel do Estado e da sociedade. Agora, eu progressivamente me libertei da ideia do Estado como protagonista. E sou convencido, porque a história demonstrou isso, que a livre iniciativa, o empreendedorismo, a inovação são muito melhores do que o planejamento. E isso faz parte hoje da minha ideologia existencial. Uma posição, quer dizer, acho que é um equilíbrio entre mercado e política, mas infelizmente, e no Brasil particularmente, o Estado se tornou um Midas pelo avesso. O que ele encosta vira lata, digamos assim, depois enferruja. É ruim, eu não falo isso com felicidade, não é um desejo, é uma constatação. E, portanto, eu acho que nós temos que lidar com esta realidade e, portanto, incentivarmos o empreendedorismo, a livre iniciativa, a inovação. Eu escrevi isso recentemente. Um preconceito muito grande no Brasil contra o sucesso empresarial, contra a livre iniciativa, contra o lucro, que é um preconceito que se justifica pela história do capitalismo no Brasil, que sempre foi um capitalismo de Estado. Assim. O Brasil começa lá a política de substituição de importações, aí período da Segunda Guerra e no pós-guerra, e é um capitalismo de Estado que cria a Fábrica Nacional dos Motores, a Chesf, Vale do Rio Doce, depois veio Petrobras, BNDES, quer dizer, todas as grandes empresas eram estatais, porque a iniciativa privada não tinha capital para os grandes investimentos de infraestrutura e não há nenhum problema nisso. É até bom que o Estado tenha feito isso, porque a alternativa era você entregar isso, os setores estratégicos, à iniciativa privada estrangeira, com os efeitos negativos que isso podia trazer, e acho que a Light exemplifica isso de certa maneira. Então nós tínhamos um capitalismo de Estado, um capitalismo de concessões. Assim, o Estado dava concessões, o Estado dava contratos. Portanto, a riqueza no Brasil nunca foi associada ao risco, ao empreendedorismo, à inovação. Era associada a relações promíscuas com o poder público, a um golpe na praça, a uma fraude no sistema financeiro. Então, nós criamos num ambiente anticapitalista porque o capitalismo brasileiro se saía muito mal e vivia pendurado no Estado. De certa forma, nunca se libertou do financiamento público. Mas eu acho que a gente precisa superar isso, acho que já superou isso em ampla medida, e há muita gente que arrisca, investe, acredita no país, corre riscos e ganha dinheiro. Não tem nenhum problema em ganhar dinheiro. Acho que o Estado tem que ter mecanismos adequados de distribuição de renda. Mas que a iniciativa privada é melhor geradora de riqueza, às vezes é um fato da vida, com o qual a gente tem que se conformar e, portanto, eu acho que tem que acabar no Brasil. Primeiro a gente tem que acabar com o patrimonialismo, que é essa mistura entre o público e o privado. Depois a gente tem que acabar com o oficialismo, que é que tudo depende, qualquer projeto relevante, econômico, político, empresarial, depende do Estado, depende do BNDES, depende dos fundos de pensão. Se o presidente da República, qualquer um, não gosta do presidente de uma empresa privada de capital aberto, a sorte desse... Ele não gosta, cismou. A sorte desse homem está selada, porque não se consegue nada no Brasil sem um tipo de relação promíscua com o poder público. Nós temos que superar isso. Nós temos que superar no Brasil algumas coisas. Uma delas é essa, aceitar o fato da vida de que a livre iniciativa é melhor geradora de riquezas, portanto, cuidar
o setor público, de prestar serviços públicos de qualidade e ter redes sociais de proteção para quem precisa. Fora isso, eu acho que deve ser iniciativa privada. Portanto, nós precisamos... Outra coisa, nós ainda somos muito intensamente uma sociedade de classes e uma sociedade de compadrio. A gente achava isso, eu continuo achando, não acho isso para o seu ministro Supremo, achava isso, continuo achando. Mas acho que esses são capítulos de uma história de sucesso. O Brasil é uma história de sucesso. Apesar de as pessoas olharem com uma certa resignação e com uma certa amargura, e olha para os Estados Unidos, que é uma comparação péssima. O Brasil começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real. Ali começou o Brasil. Até então, os portos eram fechados, não havia comércio de nenhum tipo com o mundo. Era proibido estradas na colônia, era proibido fábricas na colônia. Não havia nenhuma escola, nem de segundo grau, nem universidade, só havia ensino fundamental ministrado por religiosos. 98% da população era analfabeta. 1/3 da população era de escravos. Há 200 anos, esse era o Brasil. 200 anos depois, para ser preciso, 205 anos depois, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, somos uma das maiores democracias de massa do mundo, com estabilidade institucional há 25 anos. Você vai dizer, mas a política está um desastre, também acho. Mas a gente tem que olhar as instituições. Nós temos instituições funcionando, temos uma cultura democrática que se arraigou. Hoje em dia ninguém pensa em golpe de Estado, quebra da legalidade constitucional. Temos uma cultura de direitos fundamentais se disseminando, assim, de liberdades individuais, liberdade de expressão, os próprios direitos sociais nós estamos avançando, não na velocidade que a gente desejaria, mas temos andado na direção certa. E uma coisa que eu aprendi na vida é que a direção certa é mais importante do que a velocidade. Se estiver andando muito rápido na direção errada, não serve. Então, o Brasil é uma história de sucesso. Eu tenho uma percepção crítica para empurrar a história. Mas, na minha vida adulta, portanto, nos últimos 35 anos, o Brasil deu um salto de qualidade e a gente, na vida, tem que saber comemorar as vitórias, as pequenas e as grandes, porque é isso que dá alento para continuar. A gente não pode ficar pelos cantos, assim, choramingando que a Petrobras, vamos pensar o que a gente vai fazer. Mas nunca perdendo a perspectiva de que nós começamos atrasados e percorremos um longo caminho. E além de termos começado atrasados, fomos herdeiros de um império que se atrasara na história. Eu amo Portugal e os portugueses, mas Portugal, o último país a acabar com a Inquisição. Foi o último país a acabar com o absolutismo. Foi o último país a acabar com o tráfico de escravos. Portugal era uma ditadura quando já avançado o século XX. Portanto, para quem começou onde nós começamos, nós temos uma história de sucesso para contar. Mas os Estados Unidos começaram antes, no século XVII, com pessoas que foram para lá com as suas famílias se estabelecerem e herdeiras de uma cultura anglo-saxã milenar, que estava à frente da que se praticava na Península Ibérica. Portanto, qualquer comparação é injusta. Acho que nós temos ido muito bem, o que não significa que a gente não deva olhar criticamente o que está acontecendo e empurrar a história. Isso, fiquei muito tentado a perguntar como o senhor vê, então, o papel do STF hoje empurrando a história, mas isso vai ficar para um momento posterior, porque eu gostaria de voltar um pouco cronologicamente para
Na época do seu vestibular, o senhor já tinha a UERJ como primeira opção? Já. A gente vai Entre voltar as opções? a falar de empurrar a história? Com certeza. Porque eu preciso explicitar esse conceito. Mas vamos lá. Com certeza, com certeza. Como é que o senhor via essa competição dos diferentes cursos? E por que o senhor escolheu a UERJ como sua primeira opção? A UERJ, ela não foi vítima da ditadura. Ela teve uma sorte das escolas públicas. Havia duas grandes faculdades públicas de direito no Rio. A antiga Nacional de Direito, a UFRJ, no Caco, e a UERJ. A UFRJ era extremamente politizada e era o berço do movimento estudantil no Rio, salvo engano meu. O Vladimir Palmeira, que era um grande líder, era da UFRJ. A UERJ era menos politizada, ficava ali no Catete, e a UFRJ era muito politizada. Quando veio o regime militar interveio na UFRJ de uma maneira muito truculenta, afastando os professores, impondo uma linha dura interna e abolindo os concursos públicos. Na academia, na mentalidade ainda atual no Brasil, a única coisa que liberta é o concurso público. Eu nem acho que o concurso público seja a única forma, e talvez não seja a melhor em termos absolutos. Mas no Brasil, hoje, ou é concurso público ou é compadrio. Portanto, a UERJ escapou dessa intervenção da ditadura militar. Ficou meio ali a látere. Inclusive, alguns professores que eram da UFRJ ficaram no Nacional. José Carlos Barbosa Moreira, Flávio Bauer Novelli. E aí, houve um grupo, uma coisa fortuita, mas muito feliz, um grupo muito bom de professores que ficou na UERJ. Então, no processo civil tinha o José Carlos Barbosa Moreira, em direito civil tinha o Simão Isaac Benjó e o Ricardo César Pereira Lira. Em direito internacional tinha um professor maravilhoso, que era o Jacó Dollinger. E aí, essas pessoas mantiveram um pouco acesa a chama e começaram a fazer concursos. Primeiro fizeram os concursos para si. Então, o concurso entrou, o Zé Carlos Barbosa Moreira virou titular, depois o Jacó Dollinger virou titular, o Benjó virou titular, o Ricardo Lira virou titular, em penal entrou o Heleno Fragoso, um penalista em primeira linha, ao lado do João Marcelo, Sérgio Correio Macedo. O UERJ fez concursos. E essas pessoas, aí chegou a minha geração. Quando eu cheguei, eu fui aluno dessas pessoas. E nós gostamos desse negócio de fazer concurso, achamos que era uma boa ideia. Portanto, criou-se uma cultura de concurso. Isso aí veio a nova geração. Eu fiz concurso público para entrar, virar professor de Direito Constitucional. Eu até entrei antes da época do concurso público. Eu fui assistente do Jacó Dollinger, me convidou. Mas depois eu fiz o meu concurso para ir dar aula de Direito Constitucional. Então, eu entrei por concurso público, entramos entrou o Gustavo Tepedino em Direito Civil, entrou o Paulo César Pinheiro Carneiro e o Fux em processo civil. Depois vieram os concursos de direito administrativo, aí já uma geração. Então, nós fizemos concursos públicos. Hoje os professores da FGV, boa parte deles, foram nossos alunos na UERJ, fizeram mestrado e doutorado com a gente e foram para a FGV montar uma bela escola de direito. Portanto, eu acho que o que salvou a UERJ foi esse espírito de concurso público e pessoas que fazem diferença. Como eu acho, gente como Zé Carlos Barbosa Moreira, como o Jacó Dollinger, como o Flávio Bauer Novelli, professores inspiradores que me influenciaram muito. E aí, quando eu cheguei, eu, Gustavo Tepedino, eu em constitucional, o Gustavo Tepedino em civil, e o Paulo César Pinheiro Carneiro em processo civil, a gente encontrou um campo em que nós fizemos concurso, nós criamos um programa de pós-graduação bacana, formamos os nossos mestres e doutores lá dentro e continuamos fazendo concurso, desidentificamos isso, esse crédito eu reivindico quando o programa de pós-graduação começou a ficar muito concorrido. Eu propus, no primeiro ano, disse, vamos desidentificar as provas.
Já tem muita gente, já tem 100 candidatos para 12 vagas. E o Brasil é um país em que tudo que puder ser objetivo e desidentificado é melhor. Porque as pessoas pedem o que não devem pedir. Do seu colega de faculdade ao presidente do tribunal, as pessoas pedem. E, portanto, se a prova é desidentificada, você não pode fazer nada. Não deve fazer nada em nenhum caso, mas não precisa nem justificar. Basta dizer, olha, só se eu for desonesto. Eu propus no primeiro ano, ninguém topou. Aí eu desidentifiquei sozinho as provas. Até porque a filha do Ricardo Lobo Torres, que eu esqueci de mencionar, um extraordinário professor, é que ele era de uma geração, ele entrou um pouquinho depois, mas foi uma das figuras mais importantes da UERJ, sobretudo na implantação da pós-graduação, ele foi o cérebro. Aí houve um ano em que a filha do Ricardo fazia prova. Fazia a filha do Ricardo e a filha do Paulo Galvão, 2 professores. E, portanto, a banca éramos nós 3. E, nesse ano, nenhum dos 2 ia participar, porque um tinha um sobrinho e o outro tinha filha. Eu disse, está resolvido, mas vamos desidentificar essas provas. E aí eu corrigi desidentificadamente. Para mal dos meus pecados, foi reprovado uma figura muito proeminente. E deu chateação, mas é sério, é sério. E aí, a partir do ano seguinte, a gente desidentificou. Todo mundo desidentificou. Então, a UERJ passou a atrair gente de todo o Brasil, entendeu? Tem aluno de Belém do Pará, aluno do Paraná, gente que vem, que faz a prova, se passar, passou, é esse. E depois ainda propus e prevaleceu outro critério objetivo. Depois da prova escrita, tinha a entrevista. Eu propus, a ordem de entrada é o resultado da prova escrita. A entrevista só serve para desempatar. Então, mais objetivo, impossível. Isso produz até algumas injustiças, porque às vezes o sujeito saiu melhor na prova escrita, mas na entrevista você descobre que ele não é o melhor. Mas estamos no Brasil. A objetividade é a que nos liberta. Então, mantivemos um critério objetivo e criamos o que eu considero, imodestamente, o melhor programa de pós-graduação no Brasil. Na CAPES, às vezes tem que ser. Esquece. Isso aí é burocracia de lembrar ou não lembrar, de botar no Lattes, escrever o tal, que a gente tem um mau hábito de não fazer, devia fazer. Mas, se você for olhar a produção acadêmica da UERJ, as teses de doutorado da UERJ hoje, elas são de padrão mundial, assim, admiráveis. Dos que foram meus alunos e que hoje estão na Fundação Getúlio Vargas, que defenderam trabalhos maravilhosos, que eu me lembro bem, o Diego Werneck Arguelles e o Fernando Leal. Portanto, eu devo estar sendo injusto, porque eu sei que tem mais gente, mas eu me lembro bem deles 2, que foram meus alunos, e quero muito bem a eles. Portanto, eu acho que a gente criou uma cultura. Então, olha, uma universidade pública, sem dinheiro, desde quando eu fui aluno para cá, a única coisa que tem de novidade mesmo é um ar-condicionado na sala de aula, e salvo engano meu, é pirata, assim, não é nenhuma coisa. Então, meia dúzia de pessoas idealistas, mesmo sem dinheiro, você consegue empurrar a história. Então, acho que a gente conseguiu fazer uma coisa bacana. Eu preciso dizer que, hoje em dia, há muitos programas de pós-graduação muito bons no Brasil inteiro. Federal do Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, na UEMB, onde eu sou professor visitante. Muita coisa. O direito, embora tenha se massificado no Brasil, no nível da pós-graduação, aconteceu muita coisa boa e nova. E plural. Um mérito que eu reivindico o Brasil era um país em que o sujeito escrevia um texto, coisa bem subdesenvolvida, da qual não nos libertamos ainda inteiramente. Aí alguém escrevia criticamente, eu penso diferente de você, que nos gerava inimizades perenes, o sujeito era seu inimigo. O cara ousou divergir de mim.
E eu preciso dizer que eu não tenho essa mentalidade e na medida do que estava ao meu alcance, irradiei para todas as pessoas com as quais eu convivi o espírito de que na academia é a crítica que produz a evolução. Portanto, as pessoas devem ser educadas, respeitosas e gentis sempre que possível, que significa quase sempre. Mas é a discordância que empurra a história, não é... Eu não formo alunos para parodiando a música do Chico Buarque para adorar o Criador. Pelo contrário, as pessoas têm que se libertar, têm que ir além do que eu fui capaz. Eu acho que hoje tem um monte de alunos que fazem coisas, eu acho que eu posso dizer melhores, mas certamente diferentes do que eu faço. Eu brinco com os meus alunos, alguns já muito bem sucedidos, estou ficando velho, eu já tenho alunos de 40 e tantos anos. Eu digo, vocês vão ser todos melhores que eu, os que já não são. Agora, eu não estou tornando a vida de vocês mais fácil, eu continuo estudando, eu continuo tentando melhorar, que foi uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, quando eu fui para Yale e comparei com a UERJ. E foi um insight que fez muita diferença na minha vida. Cheguei na UERJ, na Yale, que continua sendo a faculdade número 1 dos Estados Unidos. Harvard é a mais famosa, mas a faculdade de Direito número 1 dos Estados Unidos, há muito tempo, desde o meu tempo, era Yale, tanto que eu, tendo sido admitido em uma e outra, escolhi Yale. Eu chego lá e vejo, assim, gente famosa, assim, Bruce Ackerman, que era um grande professor, Guido Calabrese, que era cotado para ir para a Suprema Corte, acabou indo para outro tribunal, mas pessoas que tinham mais de 50 anos, quando eu cheguei lá, aos 28. E eles continuavam estudando, publicando coisa nova, indo participar dos debates. E eu mencionei esses dois que eu me lembro bem, mas tinha gente ainda mais velha do que eles, que continuava num exercício intelectual contínuo, ou seja, gente que não se deitou sobre os louros. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque no Brasil, como o nível geral ainda é muitas vezes insatisfatório, o sujeito que sai um pouco do bolo já faz algum sucesso. Ele faz algum sucesso, aí ele se acomoda naquilo, porque já está bom, já estou acima da média. Isso é muito ruim para a ciência. Então, esta coisa de você continuar melhorando, então eu hoje em dia olho para os meus alunos, ex-alunos que hoje fazem sucesso, o Daniel Sarmento, o Ana Paula de Barcelos, o Gustavo Binibon, eu tenho a motivação de continuar estudando para ser interlocutor deles. Senão, daqui a pouco, não quero mais saber de mim. Entendeu? Então, eu acho que esta continuidade é muito importante. Mesmo aqui no Supremo, onde a vida é quase impossível de ser vivida pelo volume de trabalho, eu separo uma quantidade de horas por semana para estudar em tese. E ainda participo regularmente, não tanto quanto queria, mas, digamos assim, nos próximos 6 meses vou participar de 3 bancas de doutorado, que me obriga também a ler um trabalho alentado e estar atualizado. Eu estou ministro, mas eu sou um professor. Essa é a vida que eu gosto. É mais fácil de eu largar aqui do que lá. E como é que foi a sua entrada na UERJ como professor? No levantamento que nós fizemos com a entrevista, o senhor em algum momento disse que houve alguma resistência lá dentro pelo fato do senhor ter uma militância estudantil pretérita? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Eu comecei a dar aula pelo método que se começava a dar aula naquele tempo. Eu me formei em 80, em final de 80, e aí havia um titular. Os concursos ainda não eram uma exigência, muito menos uma prática corriqueira. Então eu fiz o caminho que era natural. Procurei o professor titular e disse a ele, eu gosto muito da vida acadêmica, eu sou interessado na vida acadêmica. E aí, esse professor me disse, que bom, você tem muita embocadura. Eu nunca me esqueci desse termo que ele usou, porque eu achei divertido. E vamos fazer o seguinte, você vem dar umas aulinhas para mim? Prepara um tema. Aí eu preparei uma aulinha
E aí fui lá, ele presente, e dei uma aulinha. Você lembra do tema dessa aula? Não, aí não me lembro. E aí, ele disse, olha, gostei, você prepara outra aulinha. E aí, então eu comecei a dar umas aulinhas para o professor titular. Estamos aí em 81. Eu era recém-formado. Mas aí, mais ou menos depois da terceira, eu nem falava de política, eu dava aula mesmo. E aí, um dia, depois de umas 3 aulas, esse professor me procura e me diz, olha, nós temos um problema. Fui procurado, uma pessoa ligada aos organismos de informação, que era uma entidade abstrata, mas muito poderosa ainda. Foi antes do Rio Centro. E eles me disseram que tem muita coisa contra você lá, você fez muito movimento estudantil e eu gosto muito de você, como eu disse. Mas eu não tenho como bancar isso. De modo que a gente vai ter que adiar o nosso projeto. E aí, claro, imagina. Mas eu fiquei devastado, assim, porque aqui eu tinha me encontrado naquilo. Eu já sabia que eu queria ser professor. Então eu fiquei abalado com aquilo. Eu vou ter que fazer um concurso público para alguma outra coisa. Que até acabei fazendo depois do procurador do Estado do Rio. Mas aí eu participava nessa época de um grupo de estudos que era coordenado pelo Jacó Dollinger, que tinha sido meu professor de Direito Internacional Privado, uma matéria que você dá lá no último ano da faculdade, no 5º ano, uma matéria quase esotérica, assim, hoje em dia se tornou mais, com a globalização, ela ficou mais importante. Mas naquela época tinha um pouco de contratos internacionais, mas a matéria era assim, um refugiado sírio casa com uma mulher americana e vão morar na Austrália e aí se divorciam, qual é o regime da separação, as coisas assim. Estou sendo alegórico, quer dizer, tem coisas importantes, eu estou brincando, mas era uma matéria assim, um pouco fora do meu padrão, mas eu participava de um grupo de estudos com o Jacó Dollinger, que era um sujeito notável. Ele era um homem judeu, ortodoxo, de direita, e eu não pensava as coisas da vida e do direito em nada parecido com ele. Salvo que ele era uma pessoa adorável e um pensador muito instigante. E adorava o Brasil, ele era um homem idealista, achava que educação... Então ele me ouvia, que eu tinha estudado, eu na faculdade, li Marx, eu gostava, assim, eu fiz uma certa base teórica de política, eu li Marx, li Rousseau, li Hobbes, assim, eu queria entender o mundo. Eu não era um militante só, não. Eu era um cara que gostava de entender as coisas. E o Jacó era um homem à direita, mas era um intelectual, ele gostava do debate. Eu fiquei amigo dele, afetuosamente amigo, e participava lá de um grupo de estudo de direito internacional privado. Ele estava escrevendo um livro, ele distribuía os textos, e aí a gente lia os textos, fazia sugestões, e fazia reuniões. Era um grupo lá de meia dúzia de pessoas. E aí, ele, quando soube que eu não ia mais poder dar aula, ele falou para mim assim, Luiz Roberto, ele era belga, radicado no Brasil, eu vou te ajudar. Aí eu falei assim, professor, o senhor não está entendendo, é o SNI, assim, não tem uma porta, o senhor bater, não vai ter muito como o senhor resolver isso. Eu vou lhe ajudar. Bom, aí ele de fato me ajudou. Ele procurou uma pessoa que tinha sido diretor da faculdade no tempo em que eu era diretor do centro acadêmico, que era o Oscar Dias Correia. Eu acho que o Oscar ainda não era ministro do Supremo, embora viria a se tornar, mas ele já era uma figura reconhecida, tinha sido um político da UDN, os militares gostavam dele, ele era um diretor duro na faculdade e eu tinha brigado muito com ele, assim, eu, diretor do centro acadêmico, tinha discutido muito. Mas, no geral da vida, eu sou uma pessoa educada, portanto, nunca tinha xingado ele, nem ofendido ele, mas a gente discutia asperamente.
Aí o Jacó procurou o Oscar Dias Correia, isso ele me contou depois. E o Oscar foi muito digno, assim, não cobrou a conta. Ele disse para o Jacó, se o menino é bom, nós vamos ajudá-lo. Aí o Oscar foi aonde, sei lá onde ele foi. E aí o Zé Carlos Barbosa Moreira e o Flávio Bauer Novelli, que também tinham sido meus professores e eram homens insuspeitos de exageros esquerdistas, também eram pessoas amigas. Assim, eu tinha sido um bom aluno. Também eles apoiaram que eu entrasse na faculdade como professor. Então o Oscar, mais esses dois professores, fizeram lá a mobilização possível. E aí um dia vem o Jacó Dolinger e me diz, olha, consegui suspender o veto. Só que não pode ser direito constitucional. Direito constitucional, eles não liberam. Então, eu proponho você ser meu assistente pela aula de Direito Internacional Privado. E meu professor de Direito Internacional Privado, nós estávamos no começo de 82. Ele falou assim, vou te mandar uma caixa de livros, a bibliografia essencial, você estuda e você começa a dar aula no segundo semestre. Você vai dar aula da turma da noite. Aí passei eu lá um semestre estudando Direito Internacional Privado, que me ajudou muito. Até hoje eu entendo um pouco de Direito Internacional, estudei muito nessa época. Aí quando chegou perto da minha contratação, novo veto. E aí eu não vou citar nomes de ninguém, mas uma autoridade importante, aqui não é. E aí eu não podia assinar ser contratado para dar aula na faculdade de Direito, porque uma pessoa importante na faculdade de Direito não aceitava. Razões políticas também. Política, era... Sua participação no... e acho que esta era a pessoa dos órgãos de informação lá dentro. Aí, enquanto eu estiver aqui, não entra. Aí, a vida tem umas conspirações. O reitor da UERJ tinha falecido e tinha assumido um substituto. Não sei se eu devia contar isso, mas isso vai ficar para o futuro. Que era amigo do Jacó Dolinger e era judeu. Não sei se era amigo do Jacó porque era judeu ou se era amigo do Jacó. Eu também era judeu. E aí, o Jacó disse, pô, consegui superar lá e agora estou com um problema aqui. Aí eu fui contratado, não pela faculdade, fui contratado pela universidade e não pela faculdade de Direito. E aí entrei, para ser professor e comecei a dar aula de Direito Internacional Privado. Dei a partir de 82 e dei até a morte do Wilson Ascioli, que era um professor de Direito Constitucional, uma boa figura. E aí, quando ele faleceu, ele já era, além de 85, já devia ser 86, talvez. E aí, eu substituí o Ascioli e, em seguida, fiz o concurso. Aí abriu um concurso que eu fiz. E aí comecei a dar aula de Direito Constitucional. Essa foi a história. Eu devo ao Jacó Dolinger. E eu descobri, desde essa época, que a ideologia, embora seja uma coisa importante na vida, não é a coisa mais importante na vida. Existem coisas mais importantes na vida, porque ele não pensava como eu. Mas ele achava, certo ou errado, que eu era bom para a universidade e bom para o país. Então ele me ajudou, não porque eu pensasse igual, ele me ajudou porque eu achava que eu era bom, e eu penso exatamente a mesma coisa. O importante é que seja bom caráter, academicamente qualificado. Fora isso, não sei de direito. Eu tenho um amigo querido que é o Diogo Figueiredo. O Diogo Figueiredo pensa mundo. É preciso dizer que
Ele continuou onde estava, eu é que fui um pouco mais para o centro. Mas o Diogo é um homem, você diria na tradição, liberal, conservador, que não pensa a vida como eu penso. Eu fui amigo dele toda a vida, sempre desfrutei do privilégio que é ouvir uma opinião diferente, que eu considero um privilégio, enriquece, entendeu? As pessoas diferentes, quando se dão ao trabalho de exporem os seus argumentos, elas enriquecem mais a gente do que as que pensam igual, a verdade é essa. Eu fico um pouco intrigado ainda sobre a sua vida como estudante. Duas coisas me intrigaram um pouco. Quando que o senhor desperta para o direito constitucional, e aí eu estou imaginando o senhor um estudante de direito quando vigia a Constituição 67 e 69, longe ainda de ter uma Constituição de 88. E o direito constitucional que o senhor ensina hoje e sobre o qual o senhor escreve, tem alguma coisa a ver com o direito constitucional que o senhor aprendeu como aluno de direito? Não. Eu preciso dizer, essa é uma frase pretensiosa, mas eu contribuí, foi um monopólio meu, mas eu acho que eu contribuí na invenção do direito constitucional que se passou a praticar no Brasil depois de 88. A gente estudava outras coisas. Eu despertei para o direito constitucional lendo um livro de um professor pernambucano chamado Luiz Pinto Ferreira, que era Princípios Gerais de Direito Constitucional. E ele falava muito pouco de direito constitucional, ele falava de política, história política, ciência política, e depois fazia um elo com o direito constitucional. Ele tinha um capítulo sobre marxismo que era muito bem arrumado, que também me chamou a atenção. Naquela época éramos todos marxistas. E aí, aquilo me despertou assim a ideia de que dá para fazer política fora da política, dá para você fazer política dentro do direito, dá para você fazer coisas boas dentro do direito. Então, o Pinto Ferreira foi a primeira pessoa, a primeira leitura que eu fiz que disse, dá para fazer uma conexão aqui, porque a minha geração era toda ligada à teoria crítica. A teoria crítica era uma forma de pensar o direito a partir do marxismo, que considerava que tudo é política, tudo é superestrutura, o direito está a serviço das estruturas dominantes e, portanto, aderir ao direito é aderir às estruturas dominantes. E eu acho que faço parte de uma geração, e eu destacaria um parceiro, meu amigo e contemporâneo do Paraná, que era o Clemerson Merlin Cleve, como uma outra pessoa que começou a trabalhar a perspectiva de transformação social a partir do direito. Quer dizer, é possível fazer um direito progressista. É possível ajudar a empurrar a história através do direito. E aí nós começamos a pensar isso. Aí eu escrevi um trabalho em 85, mais ou menos, meu primeiro trabalho acadêmico relevante, chamado Por que não uma Constituição para Valer? Em que eu pegava a Constituição de 67, 69 e dizia, olha o que tem de bom aqui. Inspirado, para dar o crédito, por um professor de São Paulo, ainda vivo, que era o Celso Antônio Bandeira de Mello, que em 82 tinha apresentado uma tese numa conferência nacional da OAB, a primeira que eu fui recém-formado, que ele dizia a eficácia dos direitos sociais, era esse o título do trabalho dele, Algo Próximo. Também foi um texto e uma pessoa que me influenciaram. E antes dele ainda, embora num período mais difícil, José Afonso da Silva tinha escrito Aplicabilidade das Normas Constitucionais, que tinha sido uma primeira tentativa de trabalhar o direito constitucional como uma categoria jurídica e não como uma categoria política ou sociológica. De modo que, tendo lido o Zé Afonso, tendo lido o Celso Antônio e já minhas próprias ideias, eu escrevo esse trabalho Por que não uma Constituição para Valer, em que eu digo a quantidade de coisas boas que tinha na Constituição da ditadura militar e que, se fossem cumpridas, fariam a vida melhor.
e pela primeira vez comecei a defender essa ideia que não vigorava no Brasil e nem era uma ideia típica do direito europeu continental, de que o judiciário é que deve concretizar a Constituição. Devo dizer que essa era uma ideia que nos Estados Unidos, talvez desde sempre, tenha tido um espaço relevante. Então eu escrevo Por que não uma Constituição para Valer, que é o meu primeiro trabalho que eu publico, que eu depois transformo num livro que se chama O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas, que foi o meu livro que fez mais sucesso. Está esgotado porque eu preciso reescrevê-lo, eu já não diria as mesmas coisas do mesmo jeito, está esgotado há um tempo. E eu lamento não ter tempo para reescrevê-lo, porque eu queria reescrevê-lo. E aí eu começo a sustentar, e aí de novo, para dar outro crédito, fui aluno do Zé Carlos Barbosa Moreira, que era um extraordinário professor de processo civil. E então, nesse livro, Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas, eu faço o casamento do direito constitucional com o processo civil para dizer isso pode ser exigido perante o Poder Judiciário por via de uma ação, que cabe ação popular, que cabe ação civil pública, que cabe ação ordinária. Um pouco do radicalismo que se exige para a implantação de novas ideias. O detalhe que eu gosto de contar da história da vovó que foi visitar o Louvre e lá comprou um cartão postal da Vênus de Milo, que tem os braços, e mandou para o netinho e disse assim, olha o que vai te acontecer se não parar de roer as unhas. Portanto, as ideias novas, quando você lida com pessoas que estão no seu processo de formação, às vezes você tem que afirmar com um certo exagero. Daí porque eu preciso reescrever o Efetividade. Mas então eu fiz esse livro dizendo que tem que fazer perante o Poder Judiciário. E talvez tenha sido a primeira sistematização dessa ideia de judicialização dos direitos fundamentais. E aí o livro me deu um pouco de prestígio, aí eu comecei a ser chamado para fazer palestras. E eu devo ter feito, a partir de um certo momento eu parei de contar, assim, mas eu fiz muitas centenas, talvez alguns milhares de palestras para o Brasil afora. Eu ia onde me chamasse. Assim, eu brincava que eu era um missionário do direito constitucional. Assim, eu ia Pará. Tinha um lugar em Santa Catarina, muito charmoso, mas longe, assim, depois que você descia, tinha que andar 4 horas de carro. Eu vou lembrar o nome. E aí, onde me chamasse eu ia. E aí, às vezes, ia 2, 3 vezes por semana. Eu passei a ser uma pessoa que falava de direito constitucional. Aí veio a Constituinte, o Nilo Batista era presidente da OAB do Rio, me designou chefe lá do núcleo de assuntos constitucionais, então todo mundo que pedia palestra à ordem sobre Constituinte, ele me indicava. Depois tivemos até que criar um grupo que não dava vazão. Eu passei a viver o direito constitucional, assim, eu era um pouco um pregador do direito constitucional. E aquilo foi conquistando adeptos, eu preciso te dizer, assim, de como trabalhar o direito constitucional. E aí eu vivi um pequeno período em que eu militava muito, tinha feito Efetividade, e talvez tenha ficado aí uns 2 ou 3 anos mais como um divulgador do que um estudioso, digamos assim. Aí eu fui para Yale, passei 88 e 89 nos Estados Unidos, e aí voltei em 90, ainda continuei nesse ciclo de palestras, mas eu disse, eu preciso voltar a estudar, quer dizer, a Efetividade já deu o que tinha que dar. E aí eu comecei a estudar interpretação constitucional, foi o meu segundo livro sobre interpretação e aplicação da Constituição, para superar a ideia de que a interpretação constitucional é simplesmente uma espécie de interpretação jurídica, que era a visão positivista tradicional, e era a visão do Kelsen, que é um grande autor. O Kelsen é injustamente demonizado. É claro que
elegeram ele como símbolo do positivismo e ele é enxovalhado pelo que não merece. Mas, o Kelsen, um grande sistematizador do pensamento jurídico, talvez tenha sido um dos 3 maiores juristas, eu diria, do século XX, e ele é uma figura importante, e não... Junto com quais outros ministros? Sim. Uma lista, você faria uma lista? Um breve parênteses com a sua lista, o top 5 juristas do século XX. Eu não teria condições de te responder. No Brasil eu teria talvez mais facilidade. No mundo eu teria que pensar. Quer dizer, o que eu posso te dizer são as influências que eu sofri, o que não quer dizer que fossem os melhores. Mas Kelsen eu certamente destacaria. Konrad Hesse, ex-juiz da Corte Constitucional alemã, eu certamente destacaria. Tem pessoas que não que eu os tenha, eu até li, mas foram pessoas que ajudaram a mudar o tratamento do direito. Assim, no início do século, eu acho que o Oliver Wendell Holmes, que foi ministro da Suprema Corte americana, não que ele fosse um teórico extraordinário, mas ele foi um homem que ajudou a romper com o formalismo no direito. Eu teria que pensar. O que eu posso dizer assim, as minhas grandes influências teórico-práticas foram Miguel Seabra Fagundes, José Carlos Barbosa Moreira, José Afonso da Silva, na medida em que ele foi um sujeito que manteve a chama do direito constitucional acesa quando ela estava praticamente se apagando. Paulo Bonavides, pela mesma razão. O Celso Antônio Bandeira de Mello, no auge dele, ali na década de 80, eu colocaria nessa lista. Curiosamente, a leitura de um livro do Afonso Arinos de Melo Franco, lá atrás, do direito constitucional, me produziu um impacto, embora ele fosse um homem do regime militar, ele era um homem letrado, um homem, enfim, ele era um liberal conservador enredado numa ditadura, mas escrevia bem. Curiosamente, embora eu tenha lido o Pontes e acho que algumas coisas ele tenha arrumado bem, o Pontes tem uma legião de fãs e de admiradores, o Pontes de Miranda, eu não me situaria entre eles. Eu acho que o Rui Barbosa, consideradas as circunstâncias do seu tempo, foi um homem que fez muita diferença. Eu acho que 3 pessoas no Brasil, 3 vultos brasileiros, se eles tivessem sido dominantes no seu tempo, a história do Brasil teria sido melhor. José Bonifácio, que perdeu influência com Dom Pedro, que era um homem iluminista, iluminista aristocrático, mas era o máximo que você podia desejar naquela época, mas era um homem anti-escravocrata, então José Bonifácio, Joaquim Nabuco e o Rui Barbosa, foram figuras assim que não prevaleceram no seu tempo, mas teriam feito diferença, a meu ver, se tivessem prevalecido. Então, acho que esses são alguns nomes que eu citaria. O problema é que quando a gente vai ficando velho é que a gente sabe as respostas, mas já esqueceu as perguntas. Não,